Introdução à Bíblia, aula 8, Instituto Bíblico Monte Calvário. Vejamos as principais traduções e versões da Bíblia no decorrer da história. Pois bem, a Bíblia ela é traduzida pelo menos a partir da época de Esdras e Neemias. Ela é traduzida a princípio oralmente, porque naquela época foi necessário fazer uma tradução oral de hebraico para aramaico, porque o povo havia voltado do cativeiro depois de 70 anos, o povo de Israel havia voltado do cativeiro falando aramaico. Essa necessidade ela permanece até os dias de Jesus, porque também nos dias de Jesus o povo, em sua maioria, ainda falava aramaico. No entanto, a primeira versão escrita da Bíblia Sagrada é a Septuaginta, que foi feita ao longo dos últimos 200 ou 300 anos antes de Cristo. Temos também o Pentateuco Samaritano, ou Torá Samaritana. É o nome que se dá à Torá usada pelos samaritanos, aquele povo adversário do povo judeu. Esse povo rejeita o restante do Antigo Testamento, crendo apenas na Torá. Daí nós temos o Pentateuco Samaritano ou Torá Samaritana. A Septuaginta ela é bastante conhecida através da sigla 70, o número 70 em algarismo romano. Ela é a primeira e a mais importante tradução do Antigo Testamento para o grego. É uma tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, feita no Egito para a comunidade judaica que não entendia o texto bíblico hebraico. Veja bem, havia uma comunidade judaica na cidade de Alexandria. Ela havia sido convidada a se instalar em Alexandria já por Alexandre o Grande, já estava instalada ali há bastante tempo e já havia adotado o grego como língua. A língua daquela comunidade hebraica em Alexandria era o grego. Portanto, os judeus perceberam que a única maneira de preservar a tradição, preservar o judaísmo em Alexandria, seria traduzir o Antigo Testamento do hebraico para o grego. Arísteas, escritor da corte de Ptolomeu Filadelfo, que reinou entre 285 a 246 a.C., escrevendo ao seu irmão Filocrates, conta que o referido monarca, por proposta do seu bibliotecário Demétrio Faleiro, ele pediu que fosse feita, então, essa tradução do hebraico para o grego. O rei solicitou ao sumo sacerdote Eliezer que lhe enviasse doutores versados na Sagrada Escritura para preparar essa tradução. O sumo sacerdote, então, escolheu 72 eruditos, 6 de cada tribo, e enviou-os a Alexandria. Esses 72 homens completaram em 72 dias a tradução que passou a ser chamada de Septuaginta. Foi a Septuaginta a primeira tradução completa do Antigo Testamento do hebraico para o grego. Foi feita também para atender a necessidade dessa comunidade, e foi através dela que surgiu a divisão atual. A nossa divisão atual do Antigo Testamento, lei, história, poesia e profecia, é oriunda da Septuaginta. Veja bem, a nossa Bíblia atual, nosso Pentateuco, nosso Antigo Testamento atual é dividido em lei, que é o Pentateuco,
história, poesia e profecia. E essa divisão, como disse, é oriunda da Septuaginta. Falemos um pouco da importantíssima Vulgata Latina. Por volta do século III d.C., o latim começou a substituir o grego como língua de ensino no vasto Império Romano. O latim, a partir do século III d.C., começa a substituir o grego, fazendo com que um texto uniforme e confiável fosse extremamente necessário para uso teológico e litúrgico. Surge então a Vulgata Latina, a tradução mais importante para o latim, feita pelo eminente biblista Jerônimo, Sofrônio Eusébio Jerônimo, para não confundir com Jerônimo Savonarola, o pré-reformador. Veja bem, então, Vulgata Latina por Sofrônio Eusébio Jerônimo. No final do século IV, e continuou até o século V, mais ou menos até o ano 400 depois de Cristo. Tudo indica que Jerônimo fez apenas uma revisão do Novo Testamento que já existia em latim. No caso do Antigo Testamento, ele foi em busca daquilo que ele chamava de verdade hebraica, pois as traduções latinas existentes na época haviam sido feitas a partir da Septuaginta. Para fazer uma tradução de qualidade e fiel aos originais, Jerônimo foi para a Palestina e lá viveu durante 20 anos. Estudou hebraico com importantes rabinos famosos, e examinou todos os manuscritos que lhe chegaram à mão. A sua tradução tornou-se conhecida como Vulgata Latina, a tradução simples, a tradução em um latim do povo tão querida pela Igreja Católica. Embora tenha sido ela não foi imediatamente aceita, afinal era conhecida como diferente das outras traduções da época, ela tornou-se posteriormente o texto oficial do cristianismo ocidental. Neste formato, a Septuaginta, a Bíblia difundiu-se neste formato, a Vulgata Latina, a Bíblia difundiu-se por todo o Mediterrâneo, alcançando até o norte da Europa. Vejamos a Bíblia de Wycliffe, o mais eminente teólogo de Oxford nos seus dias. Ele e seus associados foram o primeiro a traduzir a Bíblia inteira do latim para o inglês. Veja bem que a Bíblia de Wycliffe, então, ela é feita com base na Vulgata Latina. Ela é a primeira Bíblia traduzida do inglês para o latim, a primeira Bíblia completa traduzida do inglês para o latim. Wycliffe foi chamado de Estrela da Manhã da Reforma, por causa da audácia com a qual ele questionou a autoridade papal da época. Nascido por volta de 1330, no interior da Inglaterra, Wycliffe tem o seu nome associado à primeira tradução da Bíblia para o inglês. Os líderes da igreja inglesa, os líderes católicos, detestaram a ideia de ter uma Bíblia em inglês e perseguiram Wycliffe até depois da morte, de modo que ele foi condenado após a morte, desenterrado e o seu corpo foi queimado, tudo por causa da sua tradução
da Bíblia do latim para o inglês. Essa foi a nossa 8ª aula de introdução à Bíblia. Na 9ª aula, continuaremos a falar das principais traduções da Bíblia no decorrer da história.